Olá, eu sou Paula Medeiros e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Presidente da República Michel Temer apresenta a defesa da acusação de corrupção passiva à Comissão de Constituição e Justiça e diz que não cometeu nenhum crime. Relator da denúncia contra o presidente, deputado Sérgio Sveiter, afirma que não teme pressões e que apresenta o relatório nesta segunda-feira. E você vai ver também. Plenário aprova medida provisória que prorroga benefício fiscal para a construção de salas de cinema. Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado discute o projeto que define os crimes de abuso de autoridade. Câmara dos Deputados lança um canal virtual no Google Arts and Culture, com mais de 200 fotos de obras de arte que pertencem ao acervo. Na semana que passou, os advogados do presidente Michel Temer entregaram a defesa dele à Comissão de Constituição e Justiça, sustentando que a acusação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de crime de corrupção passiva cometida pelo presidente da República é ficção e de que não há provas do crime. A Câmara é quem vai decidir se autoriza a investigação pelo Supremo Tribunal Federal. A entrega da defesa foi feita pessoalmente pelo advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira. Isso no dia seguinte à abertura do prazo para que os advogados do presidente Michel Temer falassem à Comissão de Constituição e Justiça. O documento tem 98 páginas e argumenta que a acusação foi construída sobre hipóteses e suposições. O documento também ataca a gravação feita por Joesley Batista com o presidente Michel Temer. Para os advogados de defesa, a gravação é marcada por cortes, adulterações e manipulações que lhe retiram a autenticidade. Eles acrescentam ainda que a gravação seria nula, porque foi clandestina, sem autorização judicial e utilizada para outros fins. O presidente da República não cometeu crime, o presidente da República não cometeu corrupção passiva e eu lanço um desafio, respeitoso desafio aos acusadores, para que demonstrem, através de um único indício que seja, mais frágil que seja, de que o presidente da República teria solicitado algo, recebido algo ou favorecido alguém. A defesa dá sinais de uma linha de atuação bem clara aqui na Câmara. Primeiro, tentando acelerar o processo, ao enviar essa documentação logo no início do prazo previsto para isso. Depois, a defesa vai enviar essa mesma documentação para cada um dos deputados, junto com um vídeo explicando esses argumentos. Resta saber se isso vai mesmo conseguir agilizar o processo e quantos deputados vão ser convencidos. Embora o raciocínio seja jurídico-político, o relatório se prende aos fatos. E os fatos, a não ser que se faça ilações, se faça a possibilidade de, o talvez seja, eles não se sustentam. São absolutamente insustentáveis. Basicamente foi a mesma defesa que o presidente Temer fez na semana passada. Atacando o procurador, desqualificando a denúncia. Ele traz uma defesa frágil, diante de uma denúncia que se engrandece diante da defesa apresentada e torna-se cada vez mais difícil a vida do presidente Temer na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça tem 5 sessões do plenário para oferecer uma resposta sobre a denúncia. A expectativa é que o relatório do deputado Sérgio Sveiter seja lido na segunda-feira, a partir das 2h30 da tarde. Na sequência, quem fala é a defesa do presidente Temer. Depois disso, é possível que seja apresentado um pedido de vista, ou seja, mais tempo para que os deputados analisem o relatório e os argumentos da defesa. Esse pedido dura 2 sessões, ou seja, a discussão da denúncia teria início na quarta-feira. Nesse momento, cada integrante da CCJ poderá falar por até 15 minutos. 40 deputados que não fazem parte da comissão também poderão se inscrever e falar por até 10 minutos. Os líderes também poderão falar. Somando esse conjunto, é possível que a discussão possa passar de 40 horas. Ao final, o relator vai poder falar por mais 20 minutos e a defesa por outros 20. Só ao final desse trajeto tem início o processo de votação. O voto de cada deputado vai ser público. Dependemos da condução da CCJ.
A Comissão de Constituição e Justiça é quem dará o ritmo e os passos para que, a partir da sua conclusão, o plenário possa ser instado a se pronunciar. Se tiver o recesso e não se encerrar a discussão dessa matéria na CCJ, obviamente deverá ficar para agosto. Mas se avançar na CCJ e conseguimos terminar antes do recesso, pode o presidente Rodrigo Maia deliberar pela inclusão no plenário ainda antes do recesso. Havia expectativa de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fosse convidado a falar na CCJ na próxima semana sobre a denúncia, mas o deputado Rodrigo Pacheco, presidente da comissão, negou os pedidos. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O entendimento é que não se admite a sustentação oral ou qualquer tipo de esclarecimento do Procurador-Geral da República no âmbito da Câmara dos Deputados. O que a Câmara deverá fazer, inclusive a Comissão de Constituição e Justiça, é opinar sobre aquilo que existe no Supremo Tribunal Federal. Esse processo é diferente do processo de impeachment. O processo de impeachment decorre de crime de responsabilidade e cabe a formação de prova no âmbito da Câmara dos Deputados. Não só esse convite, mas todos os requerimentos foram indeferidos. Entre eles, aquele que pedia para que peritos da Polícia Federal viessem falar sobre o áudio gravado entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer. Mas a tentativa de trazer o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, à Câmara ainda não terminou. O assunto deve ser decidido na Justiça. O deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, já avisou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Primeiro, nós vamos mostrar que não há qualquer vedação, qualquer proibição no regimento interno que impeça a vinda da acusação. Nós entendemos que não é razoável que num processo apenas um lado do processo fale. Eu não conheço nenhum processo no mundo em que só um lado se manifesta. O presidente da CCJ acha que o recurso na Justiça não vai adiante. A base do governo concorda. Decisão inteligente, séria, baseada no regimento e prevenção de crises durante o debate. O deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, escolhido para a relatoria na CCJ, disse que não vê problema nas pressões que vem sofrendo e prometeu uma análise isenta. O carioca Sérgio Sveiter está no seu segundo mandato. Advogado, o deputado já foi presidente da OAB no Rio e secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos governos Garotinho e Rosa Garotinho. Foi também presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, onde atuou por 11 anos. Tendo passado pelo PDT e depois pelo PSD, Sérgio Sveiter é do mesmo partido de Michel Temer, mas garante que tem isenção para conduzir o processo. Eu tenho independência, eu sou um deputado federal no segundo mandato, e tenho total independência e tranquilidade. Eu não tenho esse problema de pressão, comigo não tem pressão. Quem anda com Deus não teme nada e graças a Deus me sinto em condições de desenvolver um bom trabalho. Existem algumas lacunas, o presidente Rodrigo Pacheco terá a missão de definir os procedimentos que serão adotados, a forma que será conduzido o procedimento aqui. Todas as questões de ordem, todos os requerimentos, inclusive para esclarecimento do procedimento, vão ser apreciadas pela presidência da CCJ e decididas no momento oportuno para deixar o procedimento mais transparente, mais claro possível. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou de uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, para esclarecer detalhes de como deve ser o rito da tramitação da denúncia contra o presidente Temer aqui na Câmara. O presidente buscou esclarecer, entre outros pontos, a quantidade de deputados de acusação e de defesa que poderão ter a palavra no dia da discussão da denúncia em plenário. Eu apenas fiz esse relato para que ela esteja informado, porque sempre há o risco de algum lado judicializar essa questão, e eu disse que eu vou respeitar rigorosamente o rito da casa, o regimento da casa e também a possibilidade, claro, de ter um debate correto dessa matéria. É o único ponto que eu acho que é mais frágil, porque pela regra são 2 para um lado e 2 para o outro. Eu acho que a gente tem que ampliar um pouquinho isso, mas isso é uma questão que eu vou ainda discutir com os líderes da base e da oposição.
A Comissão Especial da Reforma Política, que analisa o fim das coligações partidárias em eleições proporcionais, discutiu o tema com um ex-ministro do TSE e um especialista em direito eleitoral. Outras duas comissões especiais da Câmara debatem mudanças nas regras eleitorais. Na hora de disputar as eleições para a Câmara, por exemplo, os partidos podem se unir a outros, o que ajuda a reunir mais votos, inclusive para partidos pequenos que sozinhos não conseguiriam isso. A crítica é que essa regra estimulou a sobrevivência de pequenos partidos. Henrique Neves foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e avisa: mexer num ponto afeta também outros. A coligação ela causa uma distorção ao nosso sistema. Ela não é benigna, mas acabar com ela não é a solução simples. Temos que acabar com as coligações e temos que fazer o ajuste nas demais regras para um sistema eleitoral sem coligações. Discutir coligação significa discutir também quociente eleitoral. Outro tema que vem de mãos dadas com esses é a cláusula de barreira. Todos trabalham no sentido de reduzir o número de partidos. Eu acho que vai botar a política dentro da realidade. Isso vai proteger a democracia para evitar aventuras de partidos políticos que viraram verdadeiros cartórios eleitorais sem programas ideológicos, partidários, programáticos e que não ajudam a democracia brasileira. É preciso entender essa discussão dentro do contexto mais amplo da política. Só na Câmara são 3 frentes diferentes de reforma e elas só fazem sentido quando analisadas em conjunto, porque assim indicam um destino bem claro, a questão do financiamento, ou seja, de quem paga pela democracia. Nós até admitimos que se estabeleça o fim da coligação proporcional e alguma cláusula de desempenho, se isso for um processo de contribuição para alterarmos de forma profunda e mais definitiva o modelo de financiamento. Financiar a democracia tem um custo e que fica mais barato financiar claramente com recurso, às vezes repassado do Tesouro, com controle, do que esse sistema perverso que a gente viu, né, de vinculação do sistema privado com o sistema público, porque isso gerou a crise que nós estamos vivendo. No Conselho de Ética da Câmara, teve início a análise do processo contra o deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Pará. Ele publicou um vídeo editado fora de contexto em que o colega deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, fala sobre jovens pobres e negros. A declaração do deputado Jean Willis foi feita durante uma reunião da CPI sobre violência contra jovens negros e pobres no Brasil em maio de 2015. Essa dimensão histórica que envolve a escravidão de negros, depois a abolição sem nenhuma política de inclusão no mercado de trabalho, a exclusão territorial e depois toda uma produção de sentido que desqualifica essa comunidade como humana. Então tem um imaginário impregnado, sobretudo nos agentes das forças de segurança, de que uma pessoa negra e pobre é potencialmente perigosa. É mais perigosa do que uma pessoa branca de classe média. O deputado Jean Willis acusa o colega delegado Éder Mauro de ter usado o vídeo em uma rede social, mas com trechos editados e fora de contexto, o que teria denegrido sua imagem. A denúncia foi levada ao Conselho de Ética da Câmara, que nesta quarta-feira ouviu 2 testemunhas de acusação. Editou-se apenas uma parte em que caracteriza o deputado Willis dizendo que o preto e pobre são criminosos. E isso descontextualizou a fala dele, que era justamente o contrário, que existia historicamente uma visão de que, diante da escravidão, o preto e o pobre sempre foi oprimido e que eram os marginais da sociedade, etc. Como o deputado Éder divulgou esse vídeo no seu site, ele publicitou algo que não condizia com a realidade. E se tratando de um colega, houve uma clara má-fé. Não foi um corte inocente, não é? O vídeo ele foi editado. Houve um corte para editar um vídeo, colocando como se fossem palavras do deputado Jean Willis o oposto do que, em verdade, ele defende e das suas concepções. O deputado delegado Éder Mauro disse que não foi o autor da edição e que apenas publicou o vídeo. O que houve foi um vídeo, né, que chegou a mim e eu lancei no meu Face. Ele faz uma referência, de certa forma, racista em relação aos policiais, a todos aqueles que fazem parte da segurança. Mas quando é colocado e foi cortado por alguém no vídeo, onde tira a força de segurança e menciona só o restante, ele entende que ofendeu a ele.
Por causa do início da ordem do dia no plenário da Câmara, a reunião do Conselho de Ética foi encerrada. O colegiado deve voltar a se reunir na semana que vem. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Aprovada a medida provisória que prorroga benefício fiscal para a construção de salas de cinema. Câmara dos Deputados lança um canal virtual no Google Arts and Culture com mais de 200 fotos de obras de arte que pertencem ao acervo. É só um instante. Na semana que passou, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que garante à Polícia Federal 102 milhões de reais para retomar a emissão de passaportes, interrompida por falta de dinheiro. Os recursos suplementares foram remanejados da verba que seria destinada à participação do Brasil na ONU. O texto ainda precisa ser votado na sessão do Congresso Nacional, marcada para a noite da próxima quarta-feira. Esta sessão também vai analisar 15 vetos presidenciais que trancam a pauta e pode votar ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2018. A crise política envolvendo o presidente da República fez com que o plenário da Câmara só conseguisse votar 2 medidas provisórias na semana que passou. A obstrução impediu que outras propostas previstas na pauta fossem analisadas. Foram aprovadas a MP que cria uma autarquia para administrar o legado olímpico e a que prorroga o benefício fiscal para a construção de salas de cinema. Dini Moraes acompanhou. Quando os trabalhos começaram, havia 5 medidas provisórias aguardando votação. Entrou em discussão aquela que prorroga até 2019 o Recine, regime fiscal que dá desconto de impostos federais para a construção ou a modernização de salas de cinema. Mas como tem acontecido com outros temas, havia um obstáculo. A obstrução feita pelos partidos que não querem ver o plenário votar nada enquanto durar a crise envolvendo o presidente Michel Temer. Ao obstruir a votação no dia de hoje, ao impedir que esse projeto, que essa medida provisória seja validada e que foi aprovado por unanimidade na comissão especial, nós estamos prestando um desserviço ao povo brasileiro. A atitude de obstrução neste plenário está relacionada com a crise deste governo, com a lambança deste governo. Não é possível tratar com normalidade essa crise política, por isso a obstrução. Mas a medida provisória venceu a obstrução e foi votada e aprovada em meio ao debate. Em troca do fim da obstrução, o governo aceitou incluir no texto um pedido do PT de que o benefício fiscal para a construção de salas de cinema priorize municípios de porte médio e a distribuição de recursos seja proporcional entre as regiões do país. A ideia é evitar a concentração dos cinemas nas grandes cidades. Atualmente, o Brasil tem cerca de 3 mil salas de exibição, mas cerca de 90% dos municípios não tem nenhuma. Outra medida provisória analisada foi a que cria uma autarquia federal para administrar o legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, substituindo a figura da Autoridade Pública Olímpica. Parlamentares de diversos partidos se colocaram contra o mérito da MP, reforçando a obstrução. Essa medida provisória trata do que seria o legado olímpico. O legado olímpico virou um monte de inutilidades. E essa medida provisória quer varrer a sujeirona para baixo do tapete, dizendo que vai ser privatizado, vai ser difícil até privatizar aquilo. Eu realmente me impressiono com a coragem do governo em enviar uma medida provisória, criando uma autarquia para cuidar de um legado da Copa, quando o legado que a Copa deixou foi corrupção. Foram obras superfaturadas, foram autoridades públicas hoje presas. Essa MP não cria nenhuma despesa, senhor presidente. Vai fazer com que todo aquele legado das Olimpíadas possa ser realmente aproveitado para todo o Brasil. Dizer que não há legado no Rio de Janeiro da Olimpíada, esse legado não é do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Aqueles equipamentos custaram bilhões de reais ao povo brasileiro. Foram quase 7 horas de debate. Os pontos mais criticados foram os 95 cargos da autarquia e a permissão de o governo indicar
quem poderá explorar as estruturas esportivas sem chamamento público. A oposição tentou mudar isso, mas não conseguiu. A base governista, maioria, alegava que o texto traz economia. Agora, a MP vai para o Senado. Outras 3 medidas provisórias estavam na pauta para serem votadas, mas ficaram para a semana que vem. Uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado discutiu o projeto que define os crimes de abuso de autoridade. A proposta já foi aprovada no Senado e está pronta para análise dos deputados. Representantes dos juízes, dos procuradores e das polícias apresentaram críticas ao projeto de lei do abuso de autoridade aprovado no Senado e que começa a ser apreciado na Câmara. Um acordo entre os senadores retirou o artigo que impunha punições aos juízes em caso de interpretação equivocada em suas decisões. Mas para os participantes do debate sobre o assunto na Comissão de Segurança Pública, o texto ainda tem muitos problemas. Problemas que não são exatamente localizados, são sistêmicos, o que mostram a intenção do Senado ainda de criminalizar condutas que são, mesmo quando são inadequadas, não são passíveis de ser colocadas como crime em nenhum lugar do mundo. Enquanto outras que talvez devessem estar sendo tratadas com maior rigor, condutas de tortura, condutas que realmente possam ser realmente abusivas, não estão lá postas. Para os debatedores, a proposta inibe a atuação dos agentes que combatem o crime ao prever penas em situações como o uso desnecessário de algemas, quando for efetuada uma condução coercitiva de forma descabida ou quando a autoridade deixar filmar investigados ou presos. A legislação tem que, de fato, garantir ao agente do Estado, seja ele policial, juiz, promotor, que ele tenha responsabilidade, que ele tenha limite. Mas o que nós estamos discutindo é que esse texto ele vai na direção de inviabilizar a atuação dos agentes de Estado no combate à criminalidade e na prevenção da violência. Há uma inversão completa de valores. E o que nós estamos tentando mostrar é que a sociedade está tentando resgatar os valores principais, porque as autoridades precisam da autoridade para o exercício. Abuso não, todo mundo é contra abuso, mas é preciso construir um texto num ambiente de serenidade para efetivamente você acabar com os abusos. Os discursos convergiam para a necessidade de se rejeitar a proposta que chegou do Senado e começar a discussão do início, aproveitando 12 projetos de lei que já tramitam na Câmara sobre o assunto. Talvez seja melhor retomar desde o início e colocar essa discussão na sequência correta, né? Discutir estruturas das polícias primeiro, os modelos de investigação, o Código de Processo Penal e aí sim integrar a discussão sobre abuso de autoridade. Jamais nós podemos defender que possa haver abuso de autoridade no Brasil, jamais. Na comissão especial sobre planos de saúde, representantes de médicos e hospitais privados disseram que são prejudicados pela má remuneração das operadoras. O relator da comissão, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, disse que o substitutivo dele será apresentado em meados de agosto e não mais antes do recesso parlamentar, como era previsto. Os deputados debateram o chamado Sistema de Saúde Suplementar. O foco foi o atendimento e o financiamento dos serviços oferecidos por meio de planos de saúde. O representante da Associação Nacional dos Hospitais Privados afirmou que não basta cuidar do acesso aos serviços hospitalares. É preciso garantir qualidade e segurança aos pacientes. Mas para isso, segundo ele, os prestadores de serviço precisam ser remunerados de forma justa. Ele reclamou que atualmente o gasto das empresas é muito alto e os pagamentos são demorados. Em média, os nossos hospitais demoram algo em torno de 90 dias para receber aquilo que presta para uma operadora de plano de saúde. Todos nós sabemos como está a situação do Brasil hoje, vai fatalmente levar os hospitais a um fechamento. O representante do Conselho Federal de Medicina comparou a relação entre planos de saúde, pacientes e prestadores de serviço a um banquinho de 3 pés que exige equilíbrio entre as partes. Ele defendeu que cada parte cumpra o seu papel sem invadir a competência da outra. A relação da seguradora tem que ser com o seu cliente, com o seu segurado, não com o prestador de serviço.
De acordo com o presidente substituto da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 47 milhões de pessoas no Brasil são beneficiárias de planos de saúde para cobrir procedimentos hospitalares e 22 milhões têm plano odontológico. Ele informou que as mensalidades dos planos de saúde tendem a crescer com o aumento do custo das operações. Como é que a gente garante, né, uma incorporação de tecnologia, né, que dê a assistência adequada? Como é que a gente garante que o consumidor ou o cidadão brasileiro tenha acesso a serviços de saúde adequado, né? E como é que se financia isso? Existem interesses díspares, né? Os operadores reclamam dos prestadores, os prestadores reclamam da agência reguladora, a agência reguladora reclama do sistema como um todo, porque tem que fazer esse trabalho de mediação, os beneficiários também estão insatisfeitos. Enfim, nós temos aqui uma série de interesses divergentes e é nossa responsabilidade tentar conciliá-los. A partir de agora, o acervo de arte, arquitetura e design da Câmara vai estar disponível também para os internautas, num canal no Google Arts and Culture, lançado esta semana. Veja como participar dessa viagem virtual. A Câmara é um dos principais cenários da vida política do país. E é também um grande museu, com arquitetura conhecida em todo o mundo e um acervo permanente de obras de arte. Agora, além do grande número de visitantes que vêm conhecer pessoalmente esse patrimônio, ele também pode ser visto pela internet. A Câmara lançou o seu canal no Google Arts and Culture, uma oportunidade para os navegadores conhecerem obras de arte e peças de design de artistas nacionais representativos de várias tendências, muitos deles acompanhados dos seus esboços. Os internautas também podem visualizar, em alta definição, objetos culturais presenteados por representantes de vários países em visita ao edifício da Câmara em Brasília e à antiga sede, no Rio de Janeiro, o Palácio Tiradentes. Outra opção é fazer um passeio virtual pelos ambientes internos e pelo entorno dos dois prédios. A gente deu um passo importante hoje, né, que foi inaugurarmos esse canal. Eu tenho certeza que essa parceria com o Google só vai ampliar. Se depender da Câmara dos Deputados e desse secretário que vos fala, certamente que o Google terá um apoiador, terá um parceiro para ampliar essa parceria. O parceiro começa com uma coleção e a tendência é aumentar, porque o parceiro vai, inclusive, aprendendo a mexer com a plataforma cada vez mais e vai identificando oportunidades de colocar mais e mais e mais histórias no coração da plataforma. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela companhia. Tchau!